Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos estudar, né, ou verificar o que a gente pode fazer com segurança de redes. O termo segurança de redes ele é muito amplo, ele é muito... ele atinge muita coisa. Então, quando a gente fala em segurança, né, a primeira informação que vem na mente é o que a gente vai fazer para deixar a nossa rede mais segura, né? E segurança, ela me refere ao quê? Uma proteção sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa. Nós aqui, claro que vamos direcionar ele para a empresa, né? Então, essas situações de segurança, elas podem ser aplicadas tanto para ação comercial, né, corporativa, quanto para ação pessoal. Né? As duas ações relativas à comunicação, elas servem, né, para a mesma ação, que é manter mais seguro possível minhas informações. Claro que quando eu falo em segurança, eu tenho que lembrar o seguinte, né? Segurança, ele me remete a um negócio chamado custo. E aí, esse negócio de custo, eu sempre falo que a gente tem que verificar o seguinte: o custo da perda é maior ou menor do que o custo da implementação. O que eu quero dizer com isso? Hein, rapaziada? Pessoal, estamos escutando aí? Opa, eu tava mutado. Eu tava falando, mas na verdade é porque assim, a informação hoje ela tem um valor que não é calculável, né? Então, Mas eu digo assim, ó, quando eu falo assim, ó, o valor da perda em relação ao valor de implementação, o que eu quero dizer com isso? então, é isso que eu tava comentando, tipo, os dados que você vai perder, se você chegar a perder, valem muito mais do que se você fosse investir na segurança, porque você pode perder completamente seu banco de dados, e isso a gente fala de anos de financeiro, enfim, de todas as coisas, ou vendas, dependendo com que você trabalha. E aí eu posso verificar o seguinte, além do histórico, que é o que tu falou, o atual. Vamos supor que, deu pau no banco. O que tem no banco? Eu tenho meus clientes, eu tenho meus pedidos, eu tenho minha produção, eu tenho meu faturamento. Então, a minha empresa está dentro daquele arquivinho. E aí deu pau, não consigo mais. E aí como é que estão? Quem é que eu tenho para receber? Né? Vamos supor, foi feito... foi faturado as notas, mas não foi feito os boletos, por exemplo. Vamos supor que tem uma situação assim. Quem é que eu tenho que fazer boleto? O que tu lembra mais ou menos de cabeça, ainda tu, né, consegue. E aquilo que tu não lembra? Né? Como é que fica? Como é que tu vai gerar essa situação? Outra, tem pedidos para fazer. Saber, quantos são? 5, 6 pedidos? Beleza, consegue ir atrás. Agora são 100, 200 pedidos. Como é que eu vou fazer a ação de verificar quem são esses pedidos? Como é que, se está na fila de produção, se não está, se vai produzir, se não vai? Por quê? O representante, quando tira o pedido, ele não tira na semana. Às vezes ele tirou esse pedido, saber, 2 meses atrás, porque foi programado. E agora? Quem é que está na programação? É o cara dos 2 meses? É o cara do mês? Então, tudo isso gera uma situação complicada relativa à produção e relativa à perda de cliente. Porque a partir do momento que tu atrasa os teus pedidos, né, entrega os teus pedidos, o que vai acontecer? As pessoas, entre aspas, ou os clientes, né, vão perder credibilidade. Perdendo credibilidade, vira uma bola de neve. Né? Eu tenho todo um parâmetro relativo a quando eu perco a confiança para o cara readquirir, é um negócio muito complicado. Então tem que tentar manter essa ação. Uma outra coisa também que é utópico é que não existe segurança perfeita em nenhum tipo de sistema. Então, na realidade, a gente deve prevenir o máximo possível para que eu tenha menor problemas possíveis. Eu tenho que tentar manter a minha rede mais segura para eu estar mais on possível, né, na comunicação. Então, por quê? Porque tudo é violável. Só vai depender da estratégia
ou do que eu vou manter para que essa ação, e principalmente financeira, né, possa cobrir essa ação. Quando eu falo isso é o seguinte, por exemplo, se o cara tem, deixa eu botar aqui uma ação aí, vamos fazer uma situação bem sugênita. Tu precisa, por exemplo, não é nem precisa. Quantas vezes vocês viram, por exemplo, a Google tá fora? Olha, eu acho que eu nunca, pra ser bem sincero. Cara, eu lembro, acho que só uma vez, mas faz tempo, cara. Faz tempo. É Teve uma raro. vez que aconteceu, mas isso foi rápido também. Mas Foi. como hoje a internet é muito mais rápida ainda, se tiver qualquer furo, ninguém quer ajudar. Agora, para perturbar, tem um monte, como diz aquele ditado, né? O que vai acontecer? Já caiu, os caras já caíram de pau, né? Não querem mais nem saber. Então, essa situação relativa. Cara, uma outra. Agora que eu lembrei, isso aí é só para quem é mais antigão mesmo. O Ah, então, Twitter, então, quando então, lotava. então não é minha época que eu sou um guri novo, então é tranquilo. Não, o Twitter, quando lotava, que o servidor não Travava, aguentava o tanto de usuário. travava, Chegava né? às 7 horas, já era, caía tudo. Ninguém Então entrava mais. então tem essa situação relativa a aqui, mas o Twitter ainda não, como não é uma mídia de comunicação, é uma mídia mais de informação, ele não tem tanto problema, né? Porque se tu pensar, por exemplo, no Google, o que eles ganham? Eles ganham na Pesquisa, né? venda, né? Acesso. Não, na venda de propaganda. Então, a situação deles é a venda de propaganda. Consequentemente, quando cai, o que o cara vai fazer? Opa, vou procurar um outro navegador de pesquisa. Por exemplo, não sei se vocês estão usando o Edge, a busca do Edge é no outro gerenciador de busca. Já viram Não isso? lembro, Não. cara. Eu lembro que tinha o Bing, tinha. Então, são esses daí, mas eu não sei se vocês viram agora como é que é o nome? O, o de procura ali, além do seu Google, tem os outros. E no Edge, ele vem. Agora eu não lembro qual é. Deixa eu botar aqui que eu já vou saber qual é. Eu tô, até abri aqui agora para ver também, mas eu não lembro qual que é esse aqui. Não me O Edge recordo. agora tem um padrão. E o buscador dele, quer ver? Eu vou botar aqui receita. Ah, é o Bing, é o Bing. É o Bing, eu É acho. o Microsoft Bing. Já botou Receita Federal. Por exemplo, quem não está acostumado, ele traz uma ambientação um pouco diferente. Ele até pode trazer as mesmas informações, né? Mas ele acaba trazendo uma ambientação, um layout um pouco diferente. E aí as pessoas às vezes, opa, isso aqui eu não gostei. Só que a partir do momento que, vamos supor, a Google teve algum problema e não viram isso, o que vai acontecer? Ele vai acabar perdendo, né, clientes, e com essa ação ele vai começar a perder receita. Então, essa situação, se ele tiver off, já causa um problema bem grande, tá? Então, essas situações são os que geralmente são primordiais aí para que as coisas aconteçam. Beleza? Tá, deixa eu só fazer um negócio aqui. Para mim ter algumas ações de sucesso na minha rede, eu tenho que estabelecer métricas. Quando se fala métricas, vocês já ouviram falar nesse termo? Não ouviram? E agora? Nunca ouviram falar em métrica? Ah, métrica seria tipo uma medida, uma propriedade para o cliente específico, não seria algo assim? Métrica, na realidade, são as ou regras ou A regra de, tipo, uma regra de estabelecimento, negócio de segurança. estabelecimento de ações a quais tu quer alcançar.
né? Então, quais são as métricas que tu vai utilizar para essa ação? Né? O que seria isso? Ah, eu quero que a minha rede tenha segurança no acesso local. Então, quais são as métricas que tu vai usar para isso? Ah, eu vou colocar senhas de 12 caracteres com permissão só para as pastas X, não tem acesso remoto, desconecta quando o usuário tiver em stand-by depois de 30 segundos. Então, eu vou colocando as métricas. O que eu quero fazer para que isso realmente aconteça? Né? Então, essas ações é que eu tenho que estar verificando em relação ao que eu quero e em relação àquilo que eu vou poder fazer. Não adianta eu botar a métrica, é o seguinte, não, na minha rede eu vou ter firewall, DMZ, vou botar detecção de intrusão, um monte de situação, beleza. Financeiramente eu consigo implementar isso? Né? Então tem que verificar se eu consigo realmente fazer isso acontecer. Então, quando eu falo em estabelecimento de métricas, né, até por conceito, eu tenho que verificar que essas métricas podem ser no nível de segurança existente ou a ser estabelecido as bases para análise da melhoria ou piora da situação de segurança existente. Então, dependendo do que eu vou fazer da minha métrica, eu posso até complicar a minha situação. Né? Então, tem que sempre verificar o que eu vou fazer. Eu tenho que analisar o cenário e do cenário eu implementar aquilo a qual eu acho ou aquilo que esse acho que eu digo aí não é só achar por achar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar isso customizar isso, botar numa planilha e verificar como é que eu vou customizar para ver, não, eu quero essa ação, eu quero ter segurança na parte local, eu quero ter segurança quando alguém fizer o acesso remoto. O que eu tenho que implementar para isso? Só o firewall, só uma criptografia? O que eu tenho que colocar para que isso realmente faça com que as minhas métricas estabelecidas sejam cumpridas, certo? A segurança de uma determinada informação pode ser afetada por fatores comportamentais e uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente de infraestrutura que a cerca e das pessoas mal intencionadas que têm o objetivo de furtar, destruir ou modificar a informação. Então, isso aqui só diz o seguinte: primeiros fatores comportamentais é o quê? O cara que bota, por exemplo, como é que é o nome? A senha embaixo do teclado. Comportamental total. O cara que, por exemplo, bota um post-it, né, para lembrar a senha. Vocês têm algum caso desses que eu falei quase agora? Dos dois aí? Nas suas empresas? Pessoal? Cara, eu não. Nunca viram nenhuma ação dessa? Também não. Todo mundo bem seguro, show de bola, hein? Então tá todo mundo já com uma política bem estabelecida nas suas empresas. Isso é bom. Cara, pelo menos o nosso ali é cheio de coisa, cara. Tem muita regrinha ali. É difícil, assim. Principalmente pro pessoal. Opa, não sei se tá me ouvindo. Tô. Bugou o meu principalmente para a questão ali do suporte, que são usuários mais descuidados, vamos dizer assim, né? Eles têm bloqueio por quase tudo, cara. Um monte de site, um monte de... As máquinas, é só eles acessam praticamente as deles. Aí já a gente ali do desenvolvimento, a gente tem é mais liberal, sabe? Mas a gente Mas eu ainda digo assim, ó, em relação à senha de acesso. Senha de acesso. Tá colado lá no. Como é o nome? Lá Não. lado do teclado, alguma coisa assim, não. Mas bem Não, que vocês são usuário, é tudo informática, é mais tranquilo, né, cara? É mais todo tranquilo que mundo a sabe a sua. segurança. Não, e é todo usuário, entre aspas, com nível maior, né? Não é usuário do Cara, pra te ter uma nível noção, básico. a minha senha mesmo das coisas ali é ainda a minha senha que passaram aquela meio encriptografada, sabe? Eu decorei ela e uso até hoje. Mas não mudaram. Ninguém consegue saber. Eu não quis Mas não mudar, eu mudaram a deixei. senha. Da minha máquina eu mudei, mas como eu tô trabalhando remoto, meu WTS conecta direto, né? Aham. E Porque aí assim, ó, tem. a gente vai ver depois alguns quesitos de segurança. Um dos
padrões aí de segurança é que tu mude a senha no mínimo de 60 a 60 dias. Esse seria o requisito de segurança. Mas isso não acontece. Só acontece depois que há alguma ação fora da normalidade, aí começa a se usar essa ação. Tá? Por que isso acontece? Por causa dessa situação de pessoas mal intencionadas. Então o cara quer fazer alguma coisa, mas ele não quer fazer em cima vamos dizer assim, do usuário dele. Então o que ele faz? Ele começa só a observar, até que ele consegue uma senha. E aí, se, por exemplo, o usuário pode logar de qualquer lugar, ele pode logar até da máquina dele. Não precisa nem ir lá na máquina do cara tentar invadir. Beleza? Então tem essas situações aí que, de uma certa forma, aquilo que eu botei para vocês ali de colocar que o usuário só pode logar na máquina específica, isso já restringe uma das ações, que é o cara poder logar de qualquer lugar da rede. Tá? Então vamos lá. E a parte de infraestrutura seria o quê? Eu não trabalho com com nada de restrição nos meus equipamentos concentradores, onde eles têm que fazer configurações, e as configurações estão todas abertas. Se o cara entrar lá com o IP do roteador, login, senha para entrar nele, tá admin, admin. Né? Então isso já é um outro requisito de segurança que o cara deveria ter configurado e não configurou. E assim, sucessivamente vai. Se vocês olharem nesses roteadores TP-Links novos, por exemplo, eles já vêm com a aba de configuração. A primeira ação, tu entra no roteador e ele já pede para colocar uma senha. Tu não consegue, já não vem senha padrão. Tu até pode colocar senha padrão, mas ele veio para te colocar uma senha, já para estimular que tu comece nesse equipamento ter uma segurança. Atributos básicos, né, para segurança em redes. Confiabilidade, integridade e disponibilidade. Confiabilidade quer dizer o quê? Que a propriedade que limita o acesso da informação tão somente a entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas à propriedade da informação. Quer dizer que só quem vai mexer é quem está destinado à informação, é quem foi deixado que fosse mexer. Integridade. Essa informação não vai ser manipulada, ela vai continuar íntegra, tá? Não vai ser modificada. E disponibilidade é que eu vou ter essa informação na hora que eu necessitar. Então, quando eu digo a hora que eu necessitar, por exemplo, deu um pau no servidor. Qual a ação ou qual a métrica que eu utilizei para manter ou para voltar o mais rápido possível o serviço? Então, por exemplo, a gente falou aqui no Google, por exemplo. No Google, eles devem ter N métricas para que, se um servidor cair, outro já sobe de qualquer lugar para que não mantenha disponível. Vocês acham que quantas intrusões deve ter, saber, por minuto no Google? Quantas pessoas não querem derrubar o Google só para dizer assim, ó, derrubei o Google? Né? Então imagina como é que é a situação de segurança, né? Qual é o nível de segurança de um tipo de empresa dessa. Né? Então é mais ou menos essas situações que a gente tem que sempre estar verificando. E aí, estudando tal e verificando informações, vocês vão verificar que, por exemplo, um dos tipos de ataques que existe, por exemplo, é em portas padrões, tipo porta de FTP, porta de Telnet e outras portas aí de comunicações básicas, que geralmente não são bloqueadas. E o que os caras fazem? ICMP, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem é dar um ping, né, para o IP que eles conseguem detectar lá. E desse ping, se tiver ping, ele já dá uma pressuposição que essa máquina possa estar com outras portas abertas. E aí ele vai fazendo a intrusão, né, para verificar qual dessas portas que ele consegue tá invadindo, e dali ele conseguir fazer aquilo que ele pretende estar alcançando, tá? Então, aqui dentro dessas estratégias de segurança, né, uma das primeiras é o quê? Senha. Senha é primordial e a gente tem uma situação complicada, né? Eu até sempre tento direcionar essa situação de senha para que vocês consigam
fazer a comparação, e dessa comparação a gente vê a seguinte ação. Por exemplo, nos bancos, né, hoje em dia, qual é o tipo de codificação para a senha do banco? Como é que vocês... quem vai lá no autoatendimento, por exemplo, fazer uma retirada de dinheiro, quais são as métricas para mim conseguir fazer o acesso ao dinheiro? Primeiro você tem o cartão e tem a senha de letras lá. Beleza. O que mais aí? Bom, na verdade, depende. Se você vai acessar o caixa eletrônico, vai lá dentro da agência para poder fazer a retirada. Autoatendimento. Não, autoatendimento. Autoatendimento é caixa. É o caixa. Aí é somente com letras que o cartão mesmo, que a conta disponibiliza para o usuário, se não me engano. Ou por SMS, ou na hora que vai tentar fazer alguma retirada pela primeira vez, ele imprime uma notinha com as 6 letras que são de segurança. Aí, tipo, se tu perdeu ou esquecer, tu tem que ir dentro da agência para poder modificar isso, alguma coisa. Exatamente. Então, o que vocês notaram isso? Eu tenho duas ações que hoje em dia é bem padrão, que seria o quê? Ou eu faço acesso card e senha que o banco disponibilizou, geralmente são letras que não tem nada a ver com a tua vida, tá? Que para quê? Para que os larápios não tenham acesso a essa ação, né? E a outra ação seria o quê? Biometria. Para o cara ir lá, ele vai ter que, né, pegar o dedo do cara e botar lá, né? Entendeu? Então, essa ação, aí até porque é o seguinte, agora eu não vou lembrar exatamente como é que são cada banco, mas nem sempre é o mesmo dedo, porque vai depender do dedo que tu fez a biometria. Ele vai identificar, né, pelas digitais ali do dedo. Então, essas duas ações já mostram que, antigamente, assim que surgiu esse negócio de senha, cada um fazia a sua. Consequentemente, é natural da cultura que tu coloque aquilo que é mais fácil. Por quê? Para te não ficar passando trabalho, né? Até por uma situação rápida, assim, ó, por exemplo, muito difícil eu ir no banco. Eu faço tudo online. Até porque boa parte do que eu recebo é online, então o que eu tenho que fazer, eu faço transferência para cá, para lá e tento não ir no banco o máximo possível. Mas, se eu precisar ir no banco, por exemplo, eu não lembro mais a senha de letras. Nem cavacatus. Então, quando surgiu aquele negócio lá, eu tenho um arquivo só de senha, né? Que eu tenho lá para quando eu preciso, eu vou lá, opa, minha senha tá aqui, porque senão eu não vou lembrar. Porque não é cotidiano das minhas funções, então eu acabo esquecendo aquela ação, né? Já, por exemplo, a minha senha do meu acesso online, essa eu já memorizo porque eu uso toda a vida. Então já é mais difícil de tu esquecer porque eu estou sempre utilizando. Só que essa, por exemplo, não é aquelas letras que são criadas lá. Essa a gente mesmo cria, né? Então eu posso ter até vamos botar assim, um falso positivo e acabar colocando uma senha dessas que são cotidianas da vida, né? Que seria cotidianas da vida? Tu colocar número de telefone, data de nascimento, nome com datas de filhos, esposa, mãe, pai e assim por diante, né? Então essas são as ações que num negócio chamado força bruta. Quem já ouviu falar em força bruta? Em informática, é lógico. Não sei. Daqui a Eu pouco não vem sei. as ações sobrenaturais, aí eu já... Rapaz, cuidado. Quando se fala em ataque de força bruta, né? O que quer dizer? Que os caras vão tentar adivinhar a senha de vocês. Ou a nossa senha. E como é que eles fazem isso? Através de alguns catálogos, né, pré-definidos. Então, por exemplo, o que seriam catálogos pré-definidos? É natural, né, que pessoas coloquem senhas de 1 a 10, de 1 a 8, de 1 a 7, dependendo do número de caracteres que tem na senha, eles vão fazer a sequência, ou crescente ou decrescente. Além disso, letras também, A, B, C, D, assim por diante, ou A1, B2 e assim por diante. Então, tem várias combinações pré-estabelecidas que tu consegue botar lá num programinha e ele vai tentando chutar isso. Claro que numa situação de velocidade muito mais rápida para que ele, né, tenha um sucesso mais rápido.
né? Fora isso, tem outros programas que fazem o quê? A junção. Pega o nome, aí tu faz uma junção lá. Quem é que é dentro do... Ou direcionado a essa pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, vamos pegar o nome dos meus filhos, o nome da minha esposa, meu número de telefones, os datas de nascimentos, e com essas informações começa a moldar algumas ações, né? Claro que não é tão fácil, até porque tu tem 3 filhos, tu vai ter que ter algumas combinações já, né? Mas, por exemplo, essa ação, tu já pega algumas, vamos dizer assim, adaptações para mim conseguir montar essas situações, pega duas primeiras letras de um, duas primeiras letras do outro, e assim vai. E aí, com essas ações, eles conseguem violar as senhas através de força bruta, que é fazer o quê? Tentativa e erro. Essa é a força bruta, certo? Então, se eu tiver criptografia na minha senha e algumas outras ações, essa ação já vai ser mais dificultosa, tá? Além disso que eu falei, né? Então, tem outras situações que a gente tem que tomar cuidado. Bugs de sistema são formas mais excitantes de violar o sistema. A maior parte das violações de sistemas deve ser falhas às senhas dos usuários quanto à sua simplicidade, aquilo que eu falei agora, então não foi criterizado nada, o cara bota a senha mais tranquila que é o seguinte, ou o número de telefone dele, ou, por exemplo, saber a matrícula dele com sobrenome ou com nome, assim por diante, né? Estatísticas têm mostrado que 70% das invasões, bem ou mal sucedidas, têm origem interna. Quer dizer o quê? Dentro da empresa, não vem nem de fora. Sempre que há um usuário ou sistema de uma empresa que apresenta vulnerabilidade, uma delas é espontânea. Implementa serviços e máquinas internas que podem iniciar conexões desejáveis, passando para o lado externo do firewall e as informações contidas em equipamentos internos. Quer dizer o quê? O cara foi lá e botou, por exemplo, quanto deixa o cara com permissão para que ele possa estar instalando programas, ele pode botar um malwarezinho lá e esse malwarezinho abrir uma porta para que o larápio possa, né, o objeto da intenção consiga ser efetivado. Todas essas situações que a gente fala, a máxima deles é o quê? Roubar os arquivos de senha. Que existem também arquivos de senhas, né, que podem ser alterados e verificados para que eu vou poder estar utilizando. Não podemos controlar as senhas fracas, mas é possível evitar as triviais. Então, se eu botar, por exemplo, até falei para vocês que quando a gente coloca lá no Windows, por exemplo, que é um dos aplicativos que a gente mais usa, ele tem algumas falhinhas. Teoricamente, ele não podia, por exemplo, quando a gente bota password, ele não podia pegar password 2. Por quê? Porque boa parte da senha foi utilizada anteriormente. Mas ele deixa passar, porque é um bugzinho que tem. Tá? Mas ele não deveria deixar passar. Tá? Mas isso, geralmente, só quem sabe é quem está no dia a dia. É vital a importância que o arquivo de senhas do sistema fique fora do alcance das mãos inimigas. Então, se eu tiver algum arquivo de senha, que eu não coloque junto com aqueles arquivos que são mais utilizados. Eu posso botar num outro servidor, que geralmente não é aquele, por exemplo, os caras vão tentar acessar o quê? O servidor que tem um banco de dados. Se eu colocar num outro servidor, a probabilidade é menor porque eles não vão nem saber ou vão estar procurando um local que não está, certo? Restringir alguns tipos de serviços é primordial, que é o quê? Travar tudo que é serviço que eu não vou utilizar. Então, numa regra básica de firewall, tá? Eu bloqueio tudo e depois vou liberando. Por quê? No mínimo, o cara não vai ter acesso. Aquilo que eu for liberando, ele pode até tentar naquela porta ou naquele tipo de aplicação fazer uma invasão. Mas é bem mais difícil do que eu deixar tudo aberto e o cara tem N locais para mim estar entrando. Então, FTP, TFTP, NetBIOS, Telnet, tudo isso aí que vocês pensarem, ele tem ação. E como geralmente essas portas só são utilizadas para alguns tipos de aplicações específicas, não precisa nem deixá-las abertas. Bom, dentro dessa ação, uma das premissas de segurança, é o que você já deve ter ouvido falar, que é a criptografia.
né? Criptografia nada mais é do que eu cifrar uma informação. Cifrar é ocultar, né? Então, quando a gente fala em criptografia, né, criptos vem de escondido, oculto, e egrefo de grafia, né? Então, eu vou pegar aquilo que eu estou escrevendo e tentar ocultar isso. Mas de que forma eu posso esconder isso? De que forma eu posso ocultar isso? Através de símbolos, né? E uma das ações que se fala bastante quando a gente está falando em criptografia, né, é a cifra de César. Quem já ouviu falar em cifra de César? Eu não. Eu também não. Vocês, numa dessa, até já viram, mas não lembram. Então, por exemplo, a cifra de César, quando começou essa ação, tinha-se a seguinte ação. Por exemplo, lá nos primórdios, lá quando começou a comunicação, como é que os caras mandavam uma informação de um lugar para o outro? Como é que vocês acham que eles mandavam? Pelo mensageiro. Pô, mensageiro por quê? Porque não era igual hoje, mandavam um zap lá e chegava lá no fim do mundo. Não, o negócio era punk, tinha que mandar alguém para que se alguém chegasse nesse outro local, e aí dentro desse alguém que estava mandando, tinha que verificar as ações de segurança para ver se esse cara realmente era um cara seguro, que não ia passar essa informação para outra pessoa, que era o inimigo, e assim sucessivamente. Então imagina o seguinte, pô, os caras estão fazendo, na época lá, para conseguir mais poder, eles tinham que Tem alguém de confiança, na verdade. fazer ações, além disso, fazer ações armadas, que seria o quê? Guerras, para eles dominar a outra parte lá, outra cidade, saber, outro país. Por quê? Porque daí eles iam ficar mais fortes, sucessivamente, iam ter mais. As terras eram mesmo na força bruta, né? Aí a força bruta realmente na própria ação da palavra, né? Na guerra e tal. E aí, como é que os caras iam dizer assim, ó, pô, vamos fazer, ó, seguinte, vamos unir aí nós e os Joquinha. Ô, Joquinha, vamos, seguinte, a gente tem umas armas assim, vocês têm umas armas assadas, vamos invadir aquele outro local lá. Beleza. E aí, como é que ele vai mandar essa informação lá, ou ele vai ter que ir lá no local para falar pro cara para voltar? E aí ele indo lá, ele pode sofrer um ataque, né, ser morto, e aí fica sem o rei, por exemplo. Então o que os caras mandavam? Mandavam alguma ação, mandavam de cavalo, de mula, saber, de alguma coisa que eles pudessem chegar do outro lado. E essa informação, né, ela podia ter, quando era uma informação muito grande, o cara não ia, né, entre aspas, lembrar de tudo. Então o que ele fazia? Fazia lá escrevia essa informação para passar para o outro lado. Pô, mas se o cara escreveu, né, os larápios vão lá, mata o cara, pega a informação, lê, opa, já sabemos o que vão fazer, as estratégias todas, vamos lá e vamos derrubar os caras. Para que isso não acontecesse, a primeira ação que eles fizeram foi a tal da cifra de César. A cifra de César nada mais era o seguinte: pegava o alfabeto e dentro do alfabeto botava mais 2, 3, fazia uma codificação, entre aspas, no algoritmo. Ó, nesse mês, no mês 1, 2, 3, a gente vai usar a codificação mais 2. O que seria mais 2? Qualquer palavra que a gente fizesse, cada letra seria mais 2 posições. Então, o G. Qual seria o G, por exemplo? G. Seria o I. Ui. G-H-I. O R. Tá. Quem seria o R? Eu estou vendo grafia aqui, por exemplo. R-S-T. T. O A. C. Então, essa ação, por exemplo, se eu fosse ler grafia, vamos fazer uma situação aqui. Então, olha como é que ia ficar esse cara aqui. I. T. C. Já fez o resto? F, G, H, A. K. L L. e C. Ó, essa seria a palavra, por exemplo, grafia. Né?
Pô, mas por que os caras não manteram um bom tempo só com 2 letras, por exemplo? Vamos fazer uma análise rápida aqui. Por que eles tinham que mudar constantemente essa ação? É para manter segurança sobre ataques e... O que acontece? A partir do momento que algumas palavras, elas são cotidianas, né? De cada local, por exemplo. Então o cara pegou uma palavra, vamos supor que ele sempre botava grafia. Então ele ia notar que sempre vinha aquele tipo de palavra. Ou daqui a pouco, por exemplo, ele ia botar lá... deixa eu ver uma outra palavra que eu posso... Para, por exemplo. Opa. Para sempre é uma palavra que se usa bastante. Então daqui a pouco ele ia ver que sempre... Aqui vamos pegar o seu para e vamos recodificar aqui na cifra de César mais 2. Então, P, R, O, P, Q, R, S. Não. O A é o C, o R é o T e o A é o C de novo. Então, o cara já viu o seguinte, opa, o C é uma palavra muito utilizada. Então, esse C deve ser o A. Aí ele começa a jogar o A em tudo quanto é lugar. Porque, geralmente, o A é muito utilizado no alfabeto. Nas palavras, né? Então, ele começa a verificar que, por exemplo, aqui tem A e aqui tem A. Aí ele começa a verificar outras ações. Por quê? Começa a analisar o porquê que está codificado e qual foi a codificação que eles usaram. Então, por isso que era trocado direto, né? E também essa forma de troca, eles tinham que ter essa comunicação entre A e B, né? Mas era uma das cifras bem simples, tal, mas era um tipo de criptografia que existia naquela época, certo? Beleza. Então, isso aqui serve para esconder. Dentro da criptografia, né, e quando a gente fala agora em termos técnicos, a gente sempre vai tá falando em texto plano. O que é texto plano? É um texto sem criptografia. É um texto na sua forma original, certo? A partir do momento que eu cifro, ele vira aquilo que a gente viu lá, ó, né? Eu coloquei uma codificação para uma forma que era inteligível rápido, agora ela já ficou um pouco mais confusa, né? Mas se eu manter isso sempre, daqui a pouco alguém vai descobrir a técnica que eu usava. Então, por isso que foram se melhorando essas técnicas. Beleza. Aqui eu já falei. Então, esse aqui é um conceito básico de criptografia. Então, tem emissor e receptor, onde o emissor manda uma informação em texto plano, que é uma informação sem nenhuma codificação. Aí ele é colocado uma codificação, uma criptografia que vai passar pelo canal. Dentro desse canal, se ele não tiver nenhuma segurança, o intruso pode pegar essa informação e tentar identificar o que está nela. Se ele conseguir decodificar, ele sabe o que está na mensagem. Se não, essa mensagem, mesmo que ele... Na realidade, quando ele intercepta, ele não precisa pegar para si, mas ele pode copiar essa mensagem, verificar o que tem dentro e mandar para frente da mesma forma. Chegou lá no receptor, ele tem a chave para descriptografar, descriptografou, viu que estava dentro da informação. Beleza? Então, vamos lá. Aí é também outro layoutzinho para só verificar como é que é, né? Texto normal, cifragem, texto cifrado, decifragem, texto normal novamente. Eu tenho 2 tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. Quando eu falo em criptografia simétrica, as duas pontas A e B usam a mesma chave para criptografar e descriptografar. Qual o problema de uma chave simétrica? É que sempre que eu for usar uma chave simétrica, cada par de comunicação tem que ter uma chave diferente. Consequentemente, quanto mais comunicações eu vou ter, mais pares de chaves eu vou necessitar. Então, dependendo de como eu vou fazer isso, isso acaba me complicando. Então, quando eu tenho uma chave simétrica, a chave que está de um lado é a mesma chave que vai descriptografar. É a mesma chave do outro lado. Certo?
Oh, caralho. A segurança dela está em cima do algoritmo e do tamanho da chave. O que seria o tamanho dessa chave? Então, por exemplo, lembra que a gente conversou quase agora ali sobre o mais 2? O que seria o mais 2 mesmo? Que eu falei na cifra de César? Lembra ou não? Não, eu não entendi a tua pergunta. Quando eu falo em tamanho da chave, né, eu posso lembrar aquela situação seguinte, seria, entre aspas, o algoritmo ali que vai ser utilizado ali, e essa chave, por exemplo, é mais 2 ali na cifra de César. O que seria isso? Tá. Eu vou somar mais 2 a cada letra do alfabeto, certo? Sim. Hoje em dia, só para a gente ter uma base, a gente tem chaves de 64, 128, 256. O que quer dizer isso aí? Cara, não... É o número de combinações que eu posso fazer. Eu vou pegar agora para vocês tá. terem uma ideia, para a gente dar uma verificada como é que isso funciona. Quando a gente tem lá o IP, ele tem 8 bits, correto? Quantas combinações dá para fazer nele mesmo? 8 bits era 255 menos 1. Né? Não, 8 é o 8 na... Dá pra fazer É o 2 na 8, né? 2 na 8, É o exatamente. 2 na 8. Eu tô me confundindo aqui. E dava 2 na 8 256 possibilidades. 256. Falei certo ainda. Eu Até botei o deixa menos 1 por causa... Eu eu quero só saber falei por que menos ele 1 por causa do... só fala e o resto não se emociona aí. Vamos lá, vamos fazer um. A mente. Tô aqui sozinho, praticamente. Tô vendo isso aí. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, por exemplo, vocês já verificam que com 8 posições, né? E nessas posições eu tenho só 2 possibilidades, que é 0 e 1, eu consigo 256 possibilidades. Quando eu aumento isso, por exemplo, ao invés de binário, né, eu colocar hexadecimal, olha o número de possibilidades que eu vou ter. Com 8 bits, por exemplo. Já vai dar uma gama muito grande. Então, essas chaves é o número de possibilidades que eu posso criar de combinações, certo? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma diversidade de situações de combinação. Por quê? Porque é mais tranquilo, né, cara? Quando eu faço essa combinação, né, eu consigo transformar de forma mais rápida. Por quê? Porque não é minha cabeça que vai fazer. Quem é que vai fazer essa descriptografia? É o computador. E quando eu tenho essa ação em cima do computador, é mais rápido eu resolver, né? Tá? Então, essa situação do algoritmo está cada vez melhor. Só que também, às vezes, atrapalha, porque depende da codificação que eu fizer, a minha transmissão vai demorar mais. Por quê? Cada situação eu tenho que criptografar a informação e descriptografar, que seria o quê? Cada pacote eu boto uma cifragem e depois eu tiro essa cifragem. E querendo ou não, isso tem um tempo de... para executar essas ações, tá? Professor, Então, beleza. Opa, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Na assimétrica. professor, Na assimétrica... Oi? vou sair da aula, tá? Não, tranquilo. Eu já tinha visto aqui. Eu só não te respondi porque eu tava em Beleza, então. informação aqui, mas pode ficar tranquilo. Aham. Beleza? Valeu, meus pêsames aí, cara. Vamos lá. E na chave assimétrica eu tenho uma situação um pouquinho diferente. Por quê? Eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Essa chave pública eu boto para todo mundo. Né? Ó, tem a chave pública aí. Quem quiser comunicar comigo vai entrar em contato e eu descriptografo essa chave através da minha chave privada. Que tipo de ação, por exemplo, acontece essa comunicação? As nossas comunicações de internet em si. Então, por exemplo, a Casa Bahia vai comunicar com vocês. Né? Vocês vão fazer uma compra na Casa Bahia. Vamos botar assim para entender. Eu tenho a chave pública da Casa Bahia, que vai estar nessas comunicações quando eu for fazer uma transação
comercial, for comprar alguma coisa, e quando eu começo a fazer esse acesso, ele vai lá, ó, quero fazer a compra. E começa a criptografia através do quê? Fazendo essa liberação da chave e começando essa comunicação. Então, a chave pública é gerada por um monte de gente, só que a chave privada, só quem tem é uma única pessoa. Com isso, eu não tenho que formar várias chaves de comunicação, né? Então, a comunicação assimétrica, eles não têm a mesma chave no mesmo lugar. Então, joga um monte de chave pública e um só tem a chave privada. Então, a mesma situação aqui das duas, tem texto plano, criptografo, sai um texto cifrado e descriptografo, volta a ser texto plano de novo. Volta a nossa senhora, ficar inteligível a informação. De vez em quando a boca dá um... As palavras não fluem legalzinho. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma chave pública e depois a chave privada, que é a chave secreta, é decifrada por quem jogou a chave pública na rede. Beleza, então, voltando aí nas nossas estratégias, ali foi só um remember, ali, só uma inicial do que é criptografia. A gente vai estudar isso aí depois lá na 8ª fase, bem mais a fundo, tá? Nessa estratégia de segurança, né, existem 3 equívocos mais comuns dos CIOs ou gestores da área de segurança da informação que cometem na hora de gerenciar as políticas. Então, uma delas é não avaliar cada caso como único. É impossível que as unidades de negócio consigam ter o mesmo nível de proteção com a utilização de ferramentas similares. Quer dizer o quê? Que mesmo eu tendo, na mesma organização, tendo as mesmas políticas de segurança, tendo todas as partes operacionais, as minhas filiais vão trabalhar diferente. Então, por exemplo, mesmo a gente estando próximo, por exemplo, eu estando em Criciúma e vocês estando em Orleans, por exemplo, vocês vão verificar que a cultura é um pouquinho diferente. Algumas ações vocês tomam aí, às vezes nós tomamos aqui, ou vice-versa. Então, eu posso utilizar os mesmos mecanismos, mas de forma diferente, né? Então, eu tenho que avaliar a unidade para me saber como é que eu vou implementar de forma melhor, né, essa estratégia de segurança. Fazer planos com base em ofertas de fornecedores, tá? Mesmo que a indústria esteja lançando uma solução fantástica, não significa que será necessário para todas as empresas. Então, pô, saber, foi lá colocado que agora o roteador X lá, ele faz com que a minha rede fique muito mais rápida. Até é verdade. Só que a minha operadora tem que estar apta para isso. Então, eu botei esse exemplo para vocês verificar uma situação do tipo, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho várias operadoras oferecendo acima de 100. Aí talvez não tenham tantos operadores, ou às vezes as operadoras já não têm. Aqui tem 100, aqui o limite é 100, geralmente. Então, já tá. Então, o que quer dizer? Que eles já conseguem usar os roteadores ainda antes do C5, que são os roteadores Fast Ethernet, porque só vai chegar até 100, tranquilo. Acima de 100, né, os roteadores já não conseguem trabalhar porque só vão trabalhar 100. Então, talvez aquilo que eles vão oferecer de trafegabilidade não consiga para o usuário, para os usuários ou para as empresas. Então, essa ação, por exemplo, para cada já para ir não teria necessidade. Então, não preciso estar oferecendo essa ação se lá não comporta ainda. Então, por isso que eu sempre tenho que analisar cada local. Não comunicar claramente as políticas de segurança das unidades de negócio devem desenvolver mecanismos para expressar de forma clara e articulada quais as regras voltadas para a proteção de dados. Política de segurança é uma ação também que a gente vai estudar na 8ª fase, mas vocês já devem ter visto isso de alguma forma. Por exemplo, quando a gente entra na empresa, geralmente se assinam os papeizinhos. Tá. Nesses papeizinhos, geralmente tem um negócio chamado regras da organização. Posso entrar em tal coisa, não posso entrar em tal coisa, posso fazer tal coisa, posso usar o celular, não posso usar o celular, posso usar o celular só em tal hora. Sabe, estou chutando algumas ações. Isso faz parte da política de segurança da empresa, que geralmente ela está no local onde vocês sabem, onde vai disponível, porque ela vai mudando sempre, decorrente a algumas ações, tecnologias e outras coisas que vão mudando.
E, na maioria das vezes, a gente faz isso quando? Quando entra na empresa. Então, a gente vai, assina, né? E ali estão as regras da política de segurança. E depois vai mudando, mas eu já assinei sabendo que essa política vai mudar com o tempo, certo? Beleza, mas geralmente as pessoas não leem isso. E ali estão as informações referentes a como funciona a política de segurança da empresa, tá? E isso as empresas têm que ensinar para que funcione de forma correta, para que o usuário saiba que ele não pode entrar no site saber do comercializandotudo.com, por exemplo, né? Mesmo que esteja lá com firewall e o cara esteja toda a vida trancando, né, tá bloqueando, dando drop nessa informação, e aí vai acontecer o quê? Opa, peraí, ó, o Joquinha tá tentando toda a vida entrar nesse site, por quê? Aí o cara fala assim, oh, por que tu tá entrando nesse... Tu sabe que não pode? Não, não sei. Como não sabe? Se tu assinou lá a política de segurança, tá lá na nossa página da intranet, ou tá lá onde tu entra sempre, tem lá um documento para te ler, né? Porque sempre tá mudando, como é que não sabe? Então, essas informações, por exemplo, ela pode te causar sanções. Como tu leu e assinou, e tu entrou nesse site, tu pode ganhar até por exemplo, uma suspensão de 1, 2 dias, porque tá lá escrito, né? Então, todas as informações fazem com que a nossa comunicação dentro da empresa fique mais segura, desde que todos saibam o que tem e o que não tem que fazer, e pode e o que não pode utilizar. E, principalmente, como utilizar os recursos que tu tens. Tudo isso faz parte da política de segurança. Identificação dos recursos de rede e de riscos. Recursos de rede e riscos são associados aos acessos inapropriados e devem ser avaliados. Recursos de redes incluem hospedeiros, sistemas operacionais, aplicações, dados e assim por diante, dispositivos de interconexão, roteadores, switches, e tudo que faz a interconexão da rede, e dados que transitam na rede. Então, tem que verificar, por exemplo, como é que isso vai estar. Lembra que eu falei até sobre essa situação de eu tenho roteadores que têm configurações, mas eu não botei nenhuma senha, vamos dizer assim, a senha de segurança, que seria uma senha com requisitos de segurança. Botei lá um admin, qualquer um que tem um pouquinho mais de conhecimento consegue entrar e fazer aquilo que acha melhor dentro dessa rede, tá? Análise dos trade-offs de segurança. O custo da proteção contra uma ameaça deve ser menor do que recuperar-se da concretização da ameaça. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Então, por exemplo, não botei nada de segurança. Ou, melhor, vou até fazer uma ação bem rapidinha. Não fiz backup dos meus dados. Né, que seria uma ação de saber, uma vez por semana, o cara tem que ir lá e verificar se está funcionando. Se está realmente fazendo backup. Não fiz isso. O dia que eu perdi, demorei 5 dias para botar a empresa no ar. Quanto que eu perdi com isso? Né? Ou o que isso vai me causar de dano, principalmente financeiro? Então, todas essas situações eu tenho que analisar para verificar o que eu tenho que fazer. Há também trade-offs relativos à segurança de custo, que é o que eu vou, entre aspas, eu preciso botar um firewall, uma detecção de intrusão. Dentro desse firewall eu também vou ter que colocar uma autenticação de usuário. E aí vou fazendo todas as ações relativas ao que eu vou gastar. E, qual é o custo disso? Tá, para me botar um firewall, se for uma appliance, tá uns 10 mil reais. Beleza. Tá, isso é para colocar, para comprar o appliance. Quem é que vai configurar isso? Para configurar, eu tenho que configurar com a empresa que vendeu. Beleza, a empresa me cobra 2 mil, né? E uma taxa, saber, de 500 por ano. Vamos botar assim. E aí vai. Aí eu vou fazendo todos os custos que eu tenho que fazer. Dá para me fazer isso? Mas não dá para fazer tudo já. Então, o que é prioritário para me fazer agora? Isso. Que está dentro das condições da empresa. Né? E assim eu vou modificando e vou atribuindo até chegar numa situação interessante de segurança. Tá? O que é uma situação interessante? Aquilo que eu faço em relação ao que eu posso perder, no mínimo. Então, se eu perder o banco, o que isso vai me causar? Se eu perder as formas da minha empresa, o que vai me causar? Então, tem N situações que eu tenho que manter uma segurança para fazer com que isso funcione de forma mais segura o possível. Usabilidade. O
que seria ser usabilidade? Vamos supor o seguinte, a gente falou quase agora sobre senhas. Imagina na empresa de vocês, padrão do Windows é 42 dias. Tá? Imagina na empresa de vocês, de 40 em 42 dias, vocês têm que trocar a senha e as últimas 24 senhas não podem ser utilizadas. O que vocês vão achar disso? Foda. Alô? Alô? Vocês vão achar disso? Hein? Como é que tu falou ali? Não vai poder ser utilizado as últimas 24? A tua rede está configurada o seguinte, de 40 em 42 dias tu troca a senha. Tá. E além disso, tá? As tuas últimas 24 senhas não podem ser usadas. E além disso, é senha forte. O que é senha forte? Tem que ter letras, números, caracteres especiais, maiúsculo, minúsculo e no mínimo 6 caracteres ou mais. Saber 7, aí depende de cada empresa. Por padrão é 6, se eu não me engano, ou 7. O que tu vai achar disso tu como usuário? É complicado, né, cara? É chato, né? E aí aí tu bota assim, ó, tu é um usuário mais avançado. Pega um usuário nível básico. O que tu acha que ele vai fazer? Ele vai botar algum mecanismo do Botar tipo. mais simples, né? Não, ele é obrigado a botar, entre aspas, complicada, porque não tem outra ação. Ah, tá, mas daí ele vai esquecer. Ou ele Que vai ele vai anotar fazer? e vai deixar do lado. Exatamente, ele vai pegar uma anotação e começar a colocar em algum lugar que ele não vá esquecer. E isso acaba ficando inseguro da mesma forma. Né? Então eu tenho que montar estratégias que sejam interessantes ou cultue essa empresa a ter essa ação. Empresas maiores, isso é comum, trocar de tempos em tempos, né, para que ele possa manter a segurança da empresa, tá? Mas empresas menores, só para ter uma ideia, tu falou que nunca trocou até hoje. Não deveria. O próprio sistema teria uma ação que ele tem que trocar, né? Beleza. Usabilidade seria isso. Então, eu tenho que verificar o tipo ou o nível de usuário que eu tenho, né? E fazer uma ação em relação a isso, tá? Desempenho. O que seria o desempenho? O número de filtros que eu coloco, criptografia bem pesada, tal, tudo isso faz com que às vezes eu perca desempenho. Então eu tenho que também estar analisando isso, tá? Deixa eu só fazer um negócio que eu preciso fazer e já volto aí.
Voltei. Todos aí? Opa, eu tô aqui comendo lanche, mas tô. Vamos lá, só como depois das 10. Ô, fase. Ah, não, chegou o lanche ali, eu nem ia deixar esfriar, né? Tá louco. Chega Uma fome. eu tomo um cafezão 6 horas ali, 6h30 no máximo. Hoje eu cheguei a 6h20, 6h por aí, tomei quase 6h40. Não, mas pior que eu já tô comendo a segunda vez na aula já. Faço um lanchão bala e depois. Porque daí não dá, né? Eu sou obrigado a ficar falando. Se eu tivesse um tempinho, até ia lá comer alguma coisa, mas não dá. Então vamos lá. Deixa eu ver onde Vamos é lá que eu pra tava. matar já, acabar. Disponibilidade. E aí, gerenciamento, que é aquela parada do login, senha. Tudo isso aí eu tenho que verificar como é que é o meu nível de usuário, porque às vezes eu acabo me complicando com essa ação. Tá? Desenvolvimento, plano de segurança e política de segurança. Então, autenticação, nome, né, login e senha, que é isso que a gente já sabe. E além disso, né, que é o mecanismo normal, eu posso colocar outras ações dependendo como é que esse cara vai fazer acesso. Então, que seriam os cards. Seriam, entre aspas, similar àquela situação que eu tenho quando eu vou fazer transação de banco. Né, vários bancos aí eu tenho um cardzinho que ele me gera que é um token, né? Que ele me gera uma senha para eu efetivar a transação, tá? Então seriam essas ações aqui que eu posso ter também para utilizar. Autorização, que seria o nosso controle de acesso à lista, que aí eu dei um exemplo, por exemplo, do Access List, que seria eu colocar só os MACs específicos que vão poder utilizar numa rede wireless, por exemplo, não? Ou só o computador X vai poder logar da situação X, ou, por exemplo, eu posso configurar no meu roteador, quando é gerenciável, no meu roteador não, desculpa, no meu switch, quando ele é gerenciável, que só o MAC específico vai poder plugar naquela porta, se plugar outro ele desabilita a porta, então isso também é um mecanismo de segurança, para que, por exemplo, o usuário não bote o computador dele para acessar a rede interna, né? E aí eu posso gerenciar algumas outras ações em relação à autorização, como grupos e assim por diante. A auditoria é uma coisa que a gente fala, mas dessas todas aí, as que menos são utilizadas, porque a auditoria as pessoas ainda não vê como custo. Né? Por que custo? Porque quando tu faz auditoria, tu tem um tempo que tu vai ter que ter para fazer essa ação. E quando tu tem esse tempo para ação, isso disponibiliza dinheiro, porque a partir que tu bota alguém para fazer isso, ele vai deixar de fazer a outra situação que ele estava apto para fazer. Ou tu vai ter que pagar alguém para fazer isso, né? Consequentemente, as empresas fazem isso bem lá quando, sabe, acontece alguma coisa, mas não é uma periodicidade, não é uma situação que eles sempre fazem, tá? E o que tem na auditoria? Coleta de dados sobre recursos, descobrir quem faz o quê, informações de tentativas de autenticação e autorização, de nome de login com senha errado ou com sem senha, se uma dessa passou, de logoff e assim por diante, tá? Mudança de permissões, assim eu vou verificando o que aconteceu. Então, quando eu tenho Firewall, geralmente algumas ações são mais tranquilas. Por exemplo, se o cara entrou naquela página que não era para entrar, o Firewall vai dar lá que é do IP específico, eu vou saber quem é esse IP e vou lá e vou direto na pessoa e dizer, o que aconteceu aí, por que está tentando fazer isso? Né? Então, tem algumas ações que são, entre aspas, mais tranquilas, mas outras não. Então, se eu pegar lá um log verificando o nível de logons com tentativas erradas. Se eu não tenho nenhuma ação e só está tentativas erradas, eu vou verificar, por exemplo, se tem alguma identificação, se é do IP específico, se é de um tipo de usuário específico. Então, eu já vou verificar através da auditoria que existe alguma tentativa em cima dessa ação. Né? Então, a auditoria ela serve para um monte de coisa. Né? Se vocês verem num plano básico, quando se faz uma auditoria, que ela pretende? Achar algo que não está correto. Né? Sempre a auditoria é feita para isso. Para ver se está tudo ok ou não. Geralmente, por isso que eu digo que não é uma ação cotidiana, a auditoria só é feita quando tem algum problema. Então, aconteceu algum X ação. Vou contratar uma auditoria para verificar o porquê que isso aconteceu. Né? Se fosse periódico, talvez a ação nem tivesse acontecido, porque sempre é feito. Mas como geralmente isso não acontece por causa desses fatores que eu falei, mas é uma
estratégia de segurança bem interessante para mim resolver problemas que possam vir a acontecer. E já estão acontecendo, eu nem vi. Como usar os mecanismos formados numa solução de segurança, né? Tipo de conexão, serviço de rede, serviço do usuário, então tudo isso que quando a gente verifica, né, o que a gente pode colocar numa situação de segurança, a gente tem que analisar como é que é o meu cenário, os tipos de usuário que eu vou ter para colocar os tipos de serviços de redes que estarão ativos, ou o que eu realmente preciso fazer, e aí geralmente é aquela situação que eu falei para vocês, bloqueia tudo e só deixa aquilo que é permissivo, aquilo que é obrigatório para ter permissão, né? Em relação à segurança do usuário, a gente já começou a ver algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Para que cada usuário tenha permissão somente para aquela ação que ele precisa, né? E, além disso, ele tem alguns requisitos de segurança para fazer com que eu não... para manter a minha informação mais segura. Então, por exemplo, colocar o horário de acesso dele somente no horário que ele tem na empresa. Além disso, de preferência, colocar somente no computador a que ele tem acesso. Como ele não faz outros acessos, então bota direto naquele lá. Colocar senhas, de preferência com no mínimo 7 caracteres, senha forte. E dar uma periodicidade aí de saber 90 dias ou algo do tipo para trocar a senha, né, para não manter muito tempo. E assim sucessivamente algumas ações podem ser utilizadas. Tá? Pode ser, por exemplo, aí vamos pegar a Unibav como exemplo. Então, por exemplo, a Unibav pode fazer um acesso do usuário à rede, e aí ele consegue fazer perfis de usuários. Então, o usuário e professor ele tem um nível de acesso na rede, o usuário aluno tem um nível de acesso, o usuário administração, direção em outro nível. Então, através disso, ele vai ter um controle melhor da usabilidade do usuário dentro da rede, porque como ele só vai poder logar com o nome do usuário, qualquer ação que acontecer está em cima do usuário dele. Consequentemente, ele é o responsável. Então, tem bastante coisa que a gente pode estar verificando em relação a isso. A gente ali, tipo, o que acontece? A gente tem o controle nosso de versão do software que a gente desenvolve. Aí, cada alteração que alguém faz fica registrado o usuário da máquina que estava logada, que fez a alteração. E aí o que Ou seja, acontece? a gente sabe, quem fizer a cagada, a gente sabe quem fez. Isso, exatamente. Não é que foi feito isso para ver quem faz cagada, mas na realidade até para ter uma ação seguinte, pô. Não, é Sabe? controle, né? Porque, tipo, Isso. Eu tive uma depois a alteração gente pega de ali. serviço X. Tá, saber, eu mudei o quanto a pagar. Vamos botar assim uma situação bem sujeira. Ah, mudei o quanto a pagar. Quem foi que mudou o quanto a pagar? Ah, foi o Joquinha nessa data aqui, ó. Opa, ô Joquinha. Tipo, a gente até olha assim, ó. Ah, quem foi a última pessoa que mexeu nisso aqui? Foi o fulano. Ah, então ele sabe um pouquinho mais sobre isso, tá mais, com a mente mais fresca nisso. Então, vou Isso. passar esse chamado Até para porque, ele, que é mais rápido como foi ele do que que eu mexeu, o olhar que do vai nada. acontecer? Ele vai acabar sabendo, né? Ó, eu fiz essa situação. Aí outra pessoa, não. Mas acho que é interessante que faça essa. Aí já consegue até resolver o problema mais rápido. Se não sabe quem botar uma pessoa lá que nem sabe se ele mexeu nisso ou não, ele vai ter que descobrir o que é até começar. Vai ter Então, que entender a regra da isso, tela, do negócio ali, para daí conseguir resolver. É o que até a a gente faz parte ali. Geralmente o logística. nosso gerente ele passa para a gente. Ah, foi o último que mexeu nisso aqui e teve que entender a tela. Ah, então tu vai olhar isso aí que tu já tá com a mente mais fresca referente a isso. Exatamente, até a parte logística de resolução do problema é mais rápido. Aí eu me fudi, porque eu tô com coisa de nota fiscal e nota de serviço. Mas aí isso Aí faz aí é parte da foda, ação, cara. né? Aí De é acordo com bronca. o controle fica mais fácil, É, né? mas aí é Então, bronca. e aí, em relação à segurança da internet, então tem algumas combinações de mecanismo. Firewall, segurança física, logs de auditoria, autenticação, autorização e assim por diante. Geralmente nessa ação eu só deixo alguns serviços públicos sem autenticação ou autorização, né? E tiro tudo que é de serviço não necessário, desabilito, tá? Segurança de serviços de redes. Então, regra de chave novamente, desligue os serviços não necessários, proteja o acesso de roteadores switches com senhas, mesmo que tenha acesso, seja a partir da porta serial dos dispositivos. O que quer dizer isso? Que geralmente algumas ações, por exemplo, em switch, eu tenho um cabo que se chama
Agora esqueci o nome do cabo. Cross, alguma coisa que eu não lembro. Não é crossover, é outro cross que eu não fugiu o nome agora. Que é um cabo que vai numa porta serial e no computador uma porta de rede. Aí, nesse cara, eu faço uma comunicação direta no servidor. Eu não consigo acessar ele pela porta da rede. Por que isso? Evita, né, de eu ter invasão no roteador pela rede. Porque o cara vai ter que plugar a porta para me comunicar. Só que são em situações de nível mais hard, né? A segurança é muito mais forte. Então, isso acontece também. Controlar acesso a vários roteadores switches por terminal de acesso de controle. Desabilite os SNMP, que é os controladores de rede. Aí o que tem mais segurança aí dá para deixar habilitado, que já tem criptografia, é a versão 3 do SNMP. Tá? Então tem algumas ações que a gente sempre tem que estar olhando. Segurança de serviços dos usuários. Tem uma política que você ensina, e além de ter a política, ensinar como é que o cara deve fazer isso. Tá? Porque às vezes ele não sabe usar e vai fazer coisas não corretas. Como escolher uma senha, quando trocar a senha, não deixar o root livre aí para todo mundo e com a senha padrão, desabilitar logout, o logon lá, e logout automático seria, entre aspas, aquilo que o Maboni falou, ele já entra direto com o seu computador, então se alguém tiver acesso ao seu computador, ele tem acesso direto a essa ação. Então, assim, às vezes a gente não verifica, né? Por exemplo, eu tive um cliente aí essa semana que roubaram o notebook dele. Né? E aí, se ele tem vários acessos já sem ter que botar a senha, porque é uma ação natural da gente, como é o nosso computador, a gente deixa tudo que meio automático, o cara poderia fazer várias situações. Uma das ações interessantes, por exemplo, o banco não deixa fazer isso. Né? Tu não tem como salvar a tua senha. Toda vida tu entra no banco, tu é obrigado a colocar login e senha. Mas daí o meu notebook aqui tem uma senha, uma fodendo senha, né? O cara descobrir também. O cara tem que ser nicho. Também tem essa situação. Então tem sempre rastreamento aí também, aí já era. Tem algumas ações que, entre aspas, fazem com que essa situação, por exemplo, se efetive numa invasão, né? Então sempre tem que tomar cuidado com isso, até porque às vezes a gente está lá com o computador, né? A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, como os outros, né? Mas às vezes está lá o computador, tem a senha automática, deixou sem querer destravado, porque esqueceu mesmo, até tem um hábito de sempre dar um Windows L lá, por exemplo, para fechar a janela, mas por algum motivo esqueceu. E aí, entrou numa reunião e ia ficar lá um tempo e o computador lá aberto. É uma ação para um descontente fazer uma ação em cima da tua máquina. Então tem sempre algumas situações que eu tenho que me precaver. Beleza? Então deixa eu botar aqui o exercício de hoje, porque eu não postei a aula hoje ainda, para não perder tudo. Então deixa eu botar o exercício aqui para vocês fazerem. Deixa eu ver onde é que tá isso. Ai, ai. Não é esse. Acho que é esse aqui mesmo. Aula. Exercícios. Então é o seguinte. Aí vocês podem fazer em dois aí, porque esse aqui é interessante que o cara sozinho às vezes não tem a mesma informação aqui. Nós temos em quantos aqui nessa sala? Deixa eu ver. São 9, porque o Joel, ele tá indo em alguma aula, não? Nem sei quem é esse. Nunca nem vi esse cara aí. Bom, esse aqui não vem nenhuma O aula. restante tá todo mundo. O resto tá. Só esse aqui que nunca vi e nem fez esse prova. aí eu nunca vi.
Tá, então vamos fazer o seguinte, nós estamos em 9. Faz em dupla aí, um desses grupos aí faz em trio. Tá? Quantos tem aqui para começar? Deixa eu ver. Aqui a gente tá em Tá 3. complicado. Eu, 3. você e mais 2. Tião? Eu? Ale, Tião tá ali. Edilson tá aí também? Eu disse, vou tomar um banho, acho que não tá aí. Pegar o lanche. Tá, então é o seguinte, cara, vamos tentar fazer isso aqui 9h25 pra gente dar uma dialogada agora, hoje ainda. O que a gente vai fazer na real, que eu não entendi ainda? Aqui, ó. Implementar uma estratégia de segurança de uma empresa. Tá? Daí Tá, vocês vão... é fictício mesmo. Não, aqui a gente faz o seguinte, a gente vai pegar uma empresa fictícia, mas de preferência uma empresa que vocês conheçam. Tá? Aí vai botar o nome fictício, vamos botar lá. Sistema de Farmácias Ricardinho. Puta merda. E aí, em cima de o que vocês conhecem, vocês montam uma estratégia, né? Então, por exemplo, o que já está implementado, a gente tem isso e aquilo. Como está a infra de rede, né? Então, como é que eu vou analisar isso? Por exemplo, não, lá a gente tem switch não gerenciável, tal, assim por diante. Quais os pontos que vocês veem de falha e o que vocês vão sugerir? Tá? Então, escolhe uma empresa de vocês 3 aí que são... Pega uma empresa que vocês conheçam mais aí, saber? Né? Tu trabalha numa empresa, o Tião noutra e o Edilson noutra. Pega vou pegar da empresa, como eu falei. Joca Transportadora, saber? Né? E aí, dessa, vocês vão verificar esses requisitos, né? E como a gente vai conversar agora rapidinho, então, tipo assim, ó, 9h26. Vou dar uns... Aí não precisa botar tudo, pega 3, 4 partes que vocês acham, tem o AD, a wireless está tudo na mesma rede, pega essas primeiras partes aqui, ó, compartimento de peças, pega essas 3 primeiras aqui, beleza. Depois disso, vocês verificam o seguinte, não, a minha rede é normal, só tem um switchzinho lá normal, tal, vem com um link da operadora X, mesmo que vocês não saibam, tento fazer uma situação dessa. Aí, vem a parte interessante, aí vocês vão dialogar ali e vão dizer, não, aqui eu acho que eu tenho, aí quem é da empresa vai dizer, né, não, a minha empresa ela funciona assim, aí eu acho que tem essa falha. Como vocês conversarem entre si, né, pode até fazer aqui na aula mesmo aqui, ó. A gente pega uma empresa, pode conversar por aqui, só tem 3 mesmo, né, e aí verifica o seguinte, daí a gente vai depois conversar o seguinte, peraí, pontos de falha são esses, o que vocês sugerem? E aí eu vou entrar pra gente dialogar e ver se a gente pode modificar mais alguma coisa. OK. Já pode fazer aqui mesmo, já pode conversar por aqui mesmo. Deixa aí na tela aí, então, que a gente já... Não, vou deixar, nem vou tirar nada. Senão eu vou ter que postar depois, eu não postei. Eu vou postar em seguida, deixa eu só ver um negócio aqui. Agora o Lyric tá aqui. Edilson? Vê se o Edilson já voltou, acho que nem voltou. Professor, é para entregar agora, fazer agora, extremamente agora. Não, fazer agora, vocês vão conversar agora, eu vou fazer agora pra gente já conversar e já, entre aspas, isso aí já vai ficar como um exercício de vocês, é como eu sempre faço, entendeu? Você já vai postar, só quem vai postar é quem não fez. Aí vocês vão ser um desses grupos. Entendi. O Edilson não deve estar aí, que tá ali, mas não tá. Fala, Mabone, tu que é mais esperto. Vamos fazer o seu, não é? Não é o que o Ricardo falou? Cada um foi da empresa? Não, vocês vão fazer em 3 grupo. Pode ser mesmo? Então tá. Já tava escrevendo aqui. Isso. Vocês já pegam em grupo conversando. O grupo é tu e o Edilson que eu entendi, eu acho. Não, é isso aí. Eu tô pegando o que eu me lembro da Portal, cara, mas eu não tenho certeza, tá? Mas o que eu me lembro mais ou menos. Lá a gente utiliza o AD, o wireless é na mesma rede, compartilhamento de pasta é ativo, porque a gente precisa por causa da compilação dos arquivos que a gente gera, né, no servidor.
E o acesso a site, ele tem uma restrição de um IP até tal IP, ele vai ter uma restrição a alguns tipos de site. E os IPs maiores, eles são liberados daí. Lá eu não sei como é que funciona muito bem, mas para a parte, no caso, produtiva lá, tem as restrição 100%. Nós só temos acesso a parte do próprio site da empresa. No escritório é tudo liberado, pessoal. Tem aquelas restrições, né, de sites, eu acho que tem. Daí, como tu falou ali, ela é totalmente compartilhada. Tu pode compartilhar uma pasta que tu vai acessar lá no outro departamento, no outro escritório, e assim vai. E aquela parte da AD eu não entendi o que significa mais. Mas é praticamente quase igual ao teu. Os pontos de falha que eu acho é porque tem muitos que às vezes tu desativa um switch, apaga um switch lá e ele acaba tirando a rede de outro setor, tá ligado? Eu acho que isso aí como um ponto de falha, porque, tipo assim, lá da expedição, vamos supor, se eu apago o meu switch lá, ele tira toda a conexão de dois setores. Então eu acho que isso aí não seria muito, tá ligado? Sim. É isso. A gente ali daí tem a infraestrutura, é 2 switches, um servidor com firewall, daí são os 23 hosts, e o servidor ele já é o HCP. Pontos de falha, cara, vi agora. Eu não sei, cara, na verdade, ponto de falha. Eu não sei no que entra aí que ele quis botar no caso. Eu acho que o ponto de falha que dava para colocar ali nosso seria que os computadores podem ser ligados a qualquer horário. Não tem um horário definido. Sim, lá também não tem essa parte aí não. Eu acho que Pode poderia ser. ligar e acessar a qualquer hora. Daí apenas a nossa VPN, que a gente. Na verdade, eu posso acessar a VPN de segunda a sábado ao meio-dia, o horário que eu quiser. A única coisa que muda é que aí, final de semana, eles desligam tudo daí. A nossa é desligado daí. Cara, É que isso, que é acho também. fugindo? Pois é. É que assim, ó, na realidade, como eu pedi para vocês fazerem meio rapidinho, né, eu fui com um negócio assim meio apoio corda. O correto seria o quê? Colocar tudo escrito e aí verificar essas ações que a gente fez, por exemplo. Eu Vai fiz isso aqui, ó. Quer ver? A minha tela. Qual que é a minha tela que eu tenho que compartilhar aqui? Esse aqui. Deixa eu ver se eu tô compartilhando certo. Estão vendo aqui, né? Ainda não, agora sim. Eu Não, uma tava mensagem. É. escrevendo aqui, ó. Tem a questão do AD, né? Alô? Não tô vendo, mas bala. Ah, tá. A questão do Bota no AD. vídeo isso aí, que daí tu consegue aumentar, ou aumenta essa fonte, senão fica muito pequeno. Vou aumentar a fonte aqui para vocês. Porque para mim a tela é grande, aí não. Tá, o AD é o que mesmo, professor? O Active Directory é o domínio. Aquilo que tu Ah, botou tá. lá, auladeredes.com.br, lembra? Sei. Aí Daí a gente tem o AD lá. Aí o wireless é na mesma rede. Aí tem o compartilhamento de pasta ativo, que aí uma coisa que poderia colocar como falha seria porque o compartilhamento de pasta ativo, o suporte tem acesso a qualquer pasta que a gente mexe. Lá no caso, não do computador, mas essas pastas de sistema pasta de que a gente trabalho. desenvolve. Da pasta de trabalho, no caso. Isso, às vezes eles não deveriam ter, né? Isso pode ser. Dá para colocar aqui também. Acesso de todos os setores a pastas do desenvolvimento. Deixa eu colocar isso aqui.
Porque são passos, na verdade, que eles não vão ter que fazer, né? Eles podem pegar até lá, mas não vão fazer nada, né? Daí tem a restrição. O suporte, eles têm um IP o IP2 até o IP12, eu acho que é. Não me lembro agora ao certo. E eles têm restrição nisso. Eles não podem acessar quase nenhum site. Somente o gerente e o subgerente conseguem. Que eles têm a mesma permissão que a gente do desenvolvimento daí. E a gente do desenvolvimento tem praticamente quase tudo liberado. Mas quer ver, ó, tem uma ação, por exemplo, esses IPs, eles são por MAC ou eles são por DHCP? Como é que eles fazem? É por MAC. Deve ser por MAC, né? Tudo por MAC. Uhum. Mas quer ver? É fixado, ele não é o DHCP, a gente coloca estático, mas é pelo MAC também, porque no Firewall ele puxa o MAC. Tanto é que se você quiser entrar, porque assim, na verdade na Portal lá a gente tem duas internet. Tem uma internet que é a nossa interna mesmo, e tem uma que é do visitante. Eu acho que uma é da Oi e a outra é ali da Angel Plus. Aí a da Angel Plus, a gente tem um Wi-Fi também, só que esse Wi-Fi, para te conseguir logar nele, tem que passar o teu MAC para o Ismael cadastrar no Firewall, senão não consegue usar. Tá, então já tem uma segurançazinha também em relação a access list. Só acessa quem tem Mac. Isso. Só os aparelhos que tem o MAC registrado no Wi-Fi nosso, que é o local, no caso, que a gente usa para o trabalho. Uhum. Aí tem aquele outro lá que é de visitante, né? Daí aquele lá tem acesso a qualquer coisa, mas daí a internet é mais fraquinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso tem acesso à pasta do financeiro? Não, isso não. Isso do setor financeiro é num computador só e é dos patrão. A gente não enxerga a máquina deles, não. Eu nem sei qual que é o IP lá deles, lá do administrativo, não. Que seriam essas ações assim de separar as redes para que não tenha comunicação. E aí tu pode fazer, né, na realidade, essa ação relativa a redes, né? Tu pode criar redes até VLANs, né, de redes wireless virtuais para que cada rede seja a rede de desenvolvimento 1, a rede do suporte outra, a rede administrativa outra, que daí os caras acabam não conseguindo se comunicar porque estão em VLANs diferentes, né? Sim. E aí essa situação do MEC também às vezes tem que fazer auditoria, por quê? Porque às vezes o suporte ele tem que ter comunicação com a gente, porque às vezes a gente passa algumas coisas para eles que é para eles já aplicar no cliente direto, sabe? Então... certo. Né? E a situação do MEC, ela é interessante, ela é, entre aspas, segura, porque, entre aspas, vamos supor o seguinte, como é que é o nome? O gerente, né, às vezes, por algum motivo, pode pedir para alguém fazer alguma ação dentro da máquina, né, e vai saber, instalar um programa, alguma coisa, e o cara vê o Mac do gerente. E através dessa ação, por quê? Você tem que verificar a seguinte ação. Se o cara trocar o Mac, ele vai acabar dizendo que ele é quem não é ser. Sim. Ele vai simular aquele Mac e acaba tendo os direitos e privilégios em relação àquilo que não pode. Então, aí já bem... O meu gerente aí é teu colega aí de professor aí, o Ismael. Mas eu digo assim, ó, às vezes pode acontecer, por quê? Porque, teoricamente, saber, por algum motivo, né? Eu tô dizendo... Não, mas é o notebook pessoal dele. Daqui a pouco pode pegar um diretor. Um diretor, sem querer, no dia o Ismael não pôde, o cara foi lá e te perguntou alguma coisa, peraí que eu já resolvo pra ti, entendeu? Só que daí o cara tava com a mente, né, poluída e já vou aproveitar e pegar o Mac aqui, que o cara não vai ver o que eu tô fazendo mesmo, que ele nem sabe o que é o Mac, né? E a partir dali ele pode ter ação. Então, tem alguns mecanismos, por exemplo, também em segurança, que verifica de onde está vindo esse Mac. Se é da rede A, da rede B, da rede C, e assim tu consegue também... Claro que não é uma ação tão simples, tá? Eu tô falando do negócio. Ali da Portal, além do Ismael, quem sabe mais ou menos mexer ali na questão das redes ali sou eu. E ele me passava para fazer umas coisas ali no suporte, como eu já entendia de redes antes de entrar na empresa, né? Aí eu mexia, mas aí agora que eu tô no desenvolvimento, eu nunca mais nem vi essas coisas aí. São essas ações que a gente verifica, né? O que pode ou não
ter problema. Então, por exemplo, no Fire, o que ele bloqueia, o que ele não bloqueia, se está sendo verificado o log do Fire, porque às vezes tem um Fire, o cara nunca verificou o que tem log, né? Nunca verificou Sim. se alguém está acessando o que não pode, ou que pode, assim por diante, né? Dentro desses usuários autenticados, uma das informações que tu falou ali, ó, é não troca de senha, né? Então, outra situação que A acontece. a cada 2 meses ele pede para trocar a senha. Tem uma periodicidade, então. Tem um tempo lá, um período que vocês podem trocar. São outra... 2 meses, se eu não me engano. Outro dia eu entrei de férias e venceu a minha senha. Na hora que fui tentar entrar de novo, já era. Tive que pedir pro Ismael Outra coisa que você trocar, faz porque também, não quer tem ver, ó? jeito. Que aí também geralmente é uma situação do gerente, né? Ou do administrador de rede. Quando o cara entra em férias, já tem que botar por default que a conta é desabilitada. Sim. Daí isso aí a gente não mexeu nada. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, tu tá de férias, mas tu tem acesso à rede. Uhum. Isso não Outra coisa que também agora que eu pensei que também poderia ser uma coisa que poderia colocar a ponte falha é que com qualquer usuário que tu tem do domínio, tu entra em qualquer máquina. Tu consegue, claro, pelo usuário pelo teu usuário vai criar uma nova área de trabalho e tudo, né? Mas tu entra na máquina. Localmente tu consegue entrar, tu quer dizer, né? Isso, Tu só tem esses acessos só na wireless, né? Ou quem faz acesso remoto. Isso. Daí a gente agora eu não sei como é que tá funcionando a VPN, cara, mas eu sei que aqui eu tenho um softwarezinho que ele gera um IP lá numa outra rede, numa outra faixa de rede, e aí nisso eu lá dentro eu conecto no WTS no meu IP, que era o da minha máquina lá. Certo. E eu acesso. Aí tem essa questão. Aí eu não sei como é que funciona a questão da segurança aí, cara. Eu já não. Aí me fugiu já um pouco. Mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, claro que assim, ó, a gente está falando em segurança aqui, lembrando que cada um vai verificar o tipo de cenário da sua rede, né? Mas uma das ações, por exemplo, que pode existir foi aquilo que eu falei. É o cara ir lá plugar um computador que não é da rede, bem que lá vocês plugam tudo computador que não é da rede, né? Vocês vão com o Note de vocês, não pode também? Como? Não entendi. Vocês podem ir com o Note de vocês para a rede Daí local? aí tu tem que pedir pro Ismael cadastrar o Mac. Ah, tá. Senão não tem como. É como eu disse, é tudo bloqueado, cara. Não Beleza. tem Não, então jeito. pelo menos já tem algumas restrições são Se tu interessantes for para lá e tu quem. querer entrar no Wi-Fi e tu não tiver, sem ser aquele de cliente lá mesmo, Não, mas tu pelo não cabo, tu acessa consegue nada. botar qualquer máquina? É isso que eu quero saber. Se tu pegar a tua máquina, chega lá e botar no cabo, tu loga? Não. Vai Também dizer que não. não tem acesso à rede. Beleza. Então é tudo feito por Mac, independente se é físico ou wireless. Porque daí tu não vai ter um IP e aí tu vai estar fora da faixa, ou então o Mac não vai bater lá, enfim. Alguma das restrições ele não consegue pegar. Porque eu acho que é cabeado, cara. Eu acho que cabeado é por IP fixo. Eu acho que não é por Mac. Eu acho que é só o Wi-Fi que é por Mac. Então, isso seria uma falha. Por quê? Porque daí o cara vai lá e tu pode chutar cabeado, pode chutar um número e entrar na rede. Lembra aquilo que a gente. Mas aí como são poucas máquinas, são contadas, vamos dizer assim, a gente só tem o IP vamos supor, do 2 até o 10, o 11 para o suporte, e do desenvolvimento é do 21 até o 35. Ele só bota já exatamente o que vai logar. É tudo já faixa já, não. Tipo, cada ponto que tem ali de internet, cada host que vai estar preparado é o que tem. É o número de hosts exatos. Então, só se alguém faltar Exatamente. que tu tem o número disponível, senão não tem. Isso, exatamente. Aí se A for gente. colocar um a mais, ele tem que ir lá e liberar no file. Da Já questão tem. local é isso, né? Tá, então em relação à parte de que tu sugeriria ali de ponto de falha, que seria? Eu coloquei que a gente pode estar ligando qualquer hora aos computadores, eu tenho acesso à VPN de segunda a sábado ao meio-dia, eu posso entrar e mexer na minha máquina no horário que eu quiser. De noite, de madrugada, qualquer horário, no caso. Né? Qualquer horário, isso aí seria uma das coisas, né? Mas a gente tem um horário flexível também, né? Então eles deixam por causa disso.
E essa questão do suporte, conseguir acessar algumas pastas nossas que não tinha o porquê eles terem, né? Acesso. Poderia até fazer uma situação assim, ó, pasta suporte, o que tu precisava jogava para lá, né? Exatamente. E aí, entre aspas, apagar no final do dia, saber, fazer alguma rotina de não deixar a informação lá vulnerável. E tipo, o servidor são poucos que também têm acesso ao servidor. Tipo, a gente de desenvolvimento são poucos também que sabem o acesso ao servidor ali, a senha, tudo mais. Sim. Mas vocês têm acesso dentro do servidor ou tem o acesso de vocês ao servidor? Tem o acesso nosso ao servidor e a gente mexe em algumas pastas que são liberadas para a gente no servidor, né? Que tem a parte de desenvolvimento só. Pasta de desenvolvimento. Que daí tem o controle de versão, né? Certo. Aí é em relação à parte operacional do que vocês trabalham. Isso, exatamente. Tá. Mas as Beleza. outras informações a gente não tem acesso a algum. Tipo, eu quero ver a folha de pagamento dos funcionários ali. Não, tu não vê nada disso, tu não sabe. É que assim, ó, a gente está vendo um negócio bem superficial, né? O correto era fazer o quê? Fazer um mapa da rede, exato, o mapa da rede que eu digo, é todos os setores, como é que eles têm acesso, que tipo de acesso e assim por diante. Aí tu consegue ver as vulnerabilidades dali. Geralmente as vulnerabilidades, além de enxergar fisicamente, porque tu leu ali e viu, o interessante é fazer uma pesquisa, né? Sim. Olha, né? O que acontece aí? Tem algum problema que está acontecendo? Ah, acontece isso, isso, isso. Aí tu vai fazendo uma pesquisa, né, em loco ali e acaba verificando algumas falhas que Tem até o falha, vamos profissional dizer assim, acaba não vendo. tem até falha assim de próprio usuário, vamos assim dizer, porque o suporte passa a senha um para o outro da máquina deles. Sim, sim. Tem essas situações aí que eles esquecem que, por exemplo, a senha do cara é a responsabilidade dele. Então, se acontecer alguma É, coisa com a senha dele, ele vai ter que assumir essa informação, né? Só sim. que existem essas situações que vão passando de um para o outro e não estão nem aí. Isso acontece, não adianta dizer que não acontece, porque acontece. É. Tá? Daí, como eu disse, eu falei o que eu me lembro, né? Pode ter coisas assim que às vezes eu falei É, ali que a gente achou um furo e tem uma resolução para esse furo, né? vão ter mais coisas. A gente só está fazendo um negócio aqui para a gente dar uma dialogada rápida e tá discutindo o que seria o correto. É. Colocar como é que é a rede inteira, por isso que eu disse que daí seria em grupo, né? E dessa rede fazer todas as situações. E aí, por exemplo, vamos supor que essa a tua empresa tu tá fazendo, que vocês, o grupo, vai fazer análise. Então tu botou, ó, funciona assim, 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 assim. Então ali todo mundo autentica dessa forma, são 6 caracteres, trocando a senha de 20 dias, senha padrão Windows, que é aquela de É padrão Windows. letras e tal. Ali já me passaram que fica armazenadas 10 senhas, então eu tenho que ter 10 senhas para depois voltar na 11ª para alguma que eu já usei, né? E assim vai passando. Essa ideia lá não. Ali eu acho que são 2 ou 3. Aí tem essa situação que cada um vai. Aí, por exemplo, a wireless, como tu falou, e a rede é tudo por Macs cadastrados, tal, tal. Então tu vai fazendo o mapa de como funciona a tua rede, né? E aí, boa, como eu te falei, para mim saber se o switch é ou não, eu vou ter que saber qual é o modelo de switch e o que ele me traz de opção. Eu Então, não lembro agora, eu sei que são isso. 2. É isso que eu tô falando. Tu disse, tem 2 switches, beleza. São gerenciáveis, não são gerenciáveis? O que está configurado nessa gerenciável? Tem Eu acho senha que de vai tudo pro acesso? servidor. Tem um Então, servidor Linux que ele cuida disso daí. o servidor é Ah, Linux, eu tenho também servidor Windows, como é que é feito? Tem Samba, aí tem uma gama de informações, né? Usuários, administradores, só quem sabe é XYZ, esses é. usuários estão com senha padrão. Então, tudo isso, a Eu gente está sei fazendo um negócio bem rápido aqui, cara. Né? Bem que os rápido mesmo. gerentes eles têm maiores coisas em cima da rede de domínio, sabe? Eles conseguem Mais estar colocando um permissões. outro usuário na domínio. Então, seriam essas todas as situações. O que a gente quis, o ponto mais, vamos dizer assim, central desse trabalho de agora é principalmente verificar as falhas. Aqui que eu vejo, por exemplo, eu como usuário, principalmente, verifico que não deveria ter.
o acesso às pastas assim, como tu falou. A situação relativa a eu tenho horário liberado para qualquer horário. Isso não é interessante, porque como tu tem permissão, outros também devem ter. Então, essa situação relativa à permissão de horário estendido de X a X, se o cara quiser descobrir algumas outras coisas que não tem, até como eu te falei ali, ó. Eu não tenho acesso à pasta do financeiro. Eu estou citando financeiro, que é uma pasta, vamos dizer assim, base de toda a situação. Sim. E aí o cara, por exemplo, começa a ver, como ele trabalha na empresa, ele vai ver algumas situações. A pasta do financeiro é a pasta chamada FIM, por exemplo. Quem tem lá no financeiro é o Joquinha e o Joãozinho. Joaquim e Joãozinho, vamos ver como é que é o padrão de senhas que a gente usa aqui. É liberado, cada um cria a sua, ou eles passam mais ou menos uma situação? E aí tu começa a criar alguns artifícios para te quebrar essa informação e começar a ter acesso àquilo que não precisava. Por quê? Porque tu vai ter tempo. Se não Sim. tem uma verificação do Fire, por exemplo, tu vai estar tentando e vamos fazer um cenário aqui de hackeamento. Então, o que o cara vai verificar? Eu vou tentar essa semana. Vou tentar 3 dias dessa semana. Se ninguém me falar nada, semana que vem eu vou fazer assim, eu vou tentar 2 dias. Se ninguém me falar nada, semana que vem eu tento 3. Daqui a pouco eu começo todo dia. Para aquilo que eu queria fazer. Né? Ninguém me sugeriu nada, quer dizer que ninguém nem está vendo que tem tentativa de acesso. Né? E assim por diante tem algumas ações. Então, seriam essas situações que a gente pode estar verificando, porque a gente sempre tenta analisar em relação àquilo que pode acontecer. Nem qualquer pessoa não vai conseguir saber tudo, por isso que geralmente é feito um grupo de estudos disso, porque às vezes uma pessoa está mais focada numa ação, outra noutra, junta as duas, consegui aquilo que eu queria. Né? Que é tentar permear aquilo que eu não quero que as pessoas entrem e tentar manter mais seguro. E aí vai trocando informação. Né? Seriam essas ações. Tá? Sim. Tião, partiu. Barbaridade. Só eu, hein? Não tá fácil o negócio. Tião. Calma aí, meu trava, pô. Fala. Tava lá no... Deixasse bem alto assim, a hora que eu escutar lá na cozinha. Tava deitado na cama. Já, eu escutei tudo que vocês falaram. Tião, tu conseguisse compreender ali em relação ao que a gente estava conversando, se tem, por exemplo, na tua empresa também tu pode ter algumas situações de vulnerabilidade, né? E dessas ações que tu viu de vulnerabilidade, pode citar para essa empresa que vocês estão, entre aspas, aí, gerenciando. Então, a ação é verificar o máximo possível de vulnerabilidades para que eu não tenha esse problema futuramente. Né? E aí, como eu falei ali, tem que analisar toda a estrutura da empresa para te realmente fazer uma análise bem feita, que é um negócio bem mais rápido, então a gente pega de preferência os pontos com problemas, que daí a gente consegue trabalhar em cima deles. Né? Sim, é igual o Maboni falou que lá nós também temos acesso a bastante pasta, entendeu? Então, como ele falou, às vezes tem muita coisa que não é necessário os outros estar sabendo e tem. Aí ali da alteração de senha também, o nosso ali a cada 45 dias ele pede para te alterar. E assim vai. Então, até interessante, tá? Eu não tenho muito acesso, mas... Como é que é, Tião? Eu não tenho muito acesso a essas coisas lá, mas o cara já sabe mais ou menos o que acontece. Mas, tudo bloqueado, os acessos. Os usuários que trocam as senhas, eles trabalham tranquilo com isso? Trocando de 45 dias, eles não reclamam, não conseguem sempre tendo... É chato. É chato. Porque daí tu tem... Na verdade, tu não pode repetir as últimas 3 senhas. Então, cada vez tu tem que botar uma senha diferente. Então... E como é que o que tu vê ali em relação aos usuários? Eles botam em algum lugar e botam na carteira? Como é que eles memorizam isso? Porque não é uma situação tão simples também. Olha, geralmente eu acho que eles marcam um papelzinho, porque é complicado. Mas agora também tem a TI lá, ela fez um negocinho que se tu esquece a senha, tu digita o teu PIS. Não, o PIS. E quando a gente bate cartão, sai aquele comprovante, né?
Ah, daí tá no comprovante, sei. Daí tu pega o PIS ali, digita o teu PIS, o CEP, o CPF e altera a senha ali se tu esqueceu. Ó, já peguei uma vulnerabilidade. Oi. Eu já Qual? consegui hackear alguém já. Isso que tu falou agora, É, porque que acontece? por causa do O PIS, né? CPF é fácil de saber de qualquer pessoa. Aham. PIS, tu fica, como dizia a minha avó, fica negaciando a pessoa ali. É, Mas assim, é ó, não é um verdade. papelzinho? Eu posso pegar Isso, ali no ficheiro? É, olha, exatamente o que eu ia verdade. falar. Isso Fica aí só curtindo. A hora que o cara jogou, deixou cair, ou tá lá de bobeira, vou lá, bato uma foto, por exemplo. Né? Não Sim, precisa nem, é, marcar os dias, bata uma fotinho, pronto, já tem acesso pior outro que é dia. mesmo. E é facinho de trocar mesmo, porque tu só bota Fácil, o. fácil ter acesso. Então, essa situação é uma vulnerabilidade bem alta. Pois No é. fim, no fim, era mais fácil. Olha aqui que, né, eu nem estou falando, não sei se é assim, mas às vezes a TI, para não causar, como é que se diz, ordem de serviço para eles, ticket, como se fala ali, ela Aham. pegou assim, vou fazer desse forma, porque senão os caras estão sempre esquecendo, sempre me chamando, porque teoricamente, ó, esqueceu, tu vai ter que me chamar para mim te liberar a senha e tu volta novamente a fazer. Seria isso o correto. Né? Agora, dessa forma aí, não sei, eu achei uma vulnerabilidade bem forte. Não, eu não tinha pensado nesse caso aí, é mesmo. Mas eu acho que já fizeram com essa intenção, porque como tem muita gente de fora da empresa, tipo morando fora, né? Quando tu esquece a senha, tu teria que ir. No caso, eu teria que ir até o RH ou a TI, entendeu? Eles não trocariam pedindo o encarregado, tu mesmo teria que ir lá, entendeu? Aí, Às então, vezes eles é uma fizeram outra. eles fizeram nessa intenção, mas esqueceram desse. É porque isso aí, teoricamente, eu não sei qual é o nível de acesso, mas, por exemplo, tu começar a analisar, às vezes tu pode ter até um acesso. Mas se eles fizeram isso padrão para todo mundo, que Oi? geralmente não se faz para um só, tu consegue daqui a pouco ter acesso de administrador, entendeu? Aham, No não, local. sim, pior. Então, É, são situações, é uma vulnerabilidade interessante que podia depois citar, entendeu? padrão para todo mundo, porque é no próprio sistema, no É. SIG, sistema inteiro. Então, essa situação, tu pode ter até um acesso melhor aí, um acesso super usuário, né, de um outro usuário mais forte aí. Pegar do É, RH para alterar o salário. O é cara igual o brinca, acesso. mas pode acontecer, cara. O cara fala, mas. O cara brinca, daqui a pouco um mal intencionado vai lá, e aí daqui a pouco, né, aqui, não, às vezes o RH nem verificou, tu foi modificar no... Aí tem aquela situação assim, ó, quando tu tem a mente ruim, vamos botar assim, tu acaba analisando um monte de coisa, tu sabe um ponto de vulnerabilidade, por exemplo, tu não vai mudar o teu salário num dia, saber, no dia 20, por exemplo, que não é um dia que os caras estão mexendo. Opa, alguma coisa aconteceu. Agora, se tu mudar bem numa época ali transitória, que tu verifica que é muito tumulto, às vezes a pessoa não vê e vai. Pronto, já foi, ninguém vai nem saber. Então, olha só Hum, como é uma situação, às vezes, que pode ocorrer danos e o cara nem verifica. E a gente tá falando de uma coisa bem pequena, né? sim. Beleza, rapaziada. Eu vou já postar em seguida aí a Pra aula e gente o largar ali exercício. o. Tá, E aí daí é pra você nós fazer isso daí e postar? posta esse aí que o Edilson não sei onde é que tá, né? Que não se manifestou, acho que ele só botou ali e largou, né? Que Vou te não... mandar ali o Notepad, ô Pô, Thiago. tô aí. Ah, Tá. chegou, Ale, quer dizer, já foi tomar uma gelada e voltou. Que fazem, né? Não, ainda não, né? Então é o seguinte, aí depois vocês postam aí com o nome de vocês ali, uma só, pode ser um só postar, tá? Que daí já tá valendo como aquele exercício. Tá, esse Então, beleza. exercício aí é feito em grupo? Foi feito em grupo, a gente fez agora. Hum, Tá? Que aí já tá como base dessa nossa aula de hoje. Então, beleza, então. Beleza? beleza. Rapaziada, Valeu. boa noite pra vocês. Valeu. Bom Boa Valeu. noite. descanso. Agora já tá voltando meio que a vida normal, né? Vão na festa devagarinho, sem muita emoção. Segunda é dia de São Pega de novo. É. É. Meio dia de furar a quarentena. Como é que é? Meio dia de furar